Vamos então dar sequência ao nosso assunto. Hoje nós vamos estar falando sobre o inimigo da igreja ou o inimigo do cristianismo, tá certo? Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, o inimigo do cristianismo, eu gostaria que nós fechasse esse assunto. Na verdade, o tema é o mesmo. Nós estamos falando sobre a vida sobrenatural e dentro do assunto sobre a vida sobrenatural, nós já estudamos alguns assuntos e nesses domingos nós estamos a estudar exatamente por que nós não somos a igreja que Deus planejou. Tá certo? Porque nós não somos a igreja que Deus planejou. Para nós entendermos e para nós darmos resposta a essa questão, que é porque nós não somos a igreja que Deus planejou, nós então estamos abordando alguns assuntos. E nós falamos que nós íamos estudar 3 razões importantes que nos ajudaria a compreender, a entendermos por que nós não somos a igreja que Deus planejou. Deus planejou uma igreja incrível. Deus nos chamou para vivermos uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária. Então, por que nós não vivemos essa vida? Na verdade, é esta a pergunta. Quando eu faço essa pergunta, quando nós pensamos por que nós não somos a igreja que Deus planejou, nós precisamos entender que o plano de Deus é que vivamos uma vida incrível. Mas por que nós não estamos vivendo, então, essa vida incrível? E nós falamos que nós iríamos apresentar 3 razões. A primeira razão, nós estamos a trabalhar e hoje nós vamos fechar essa primeira razão, que é a causa de nós não somos a igreja que Deus planejou, é por causa de nós não entendermos o princípio do discipulado cristão, tá certo? E então, uma outra causa, que são as 2 causas que nós hoje então vamos tentar abordar e concluir então esse subtema dentro deste grande tema que é uma vida sobrenatural. Eu então convido o irmão a abrir a sua Bíblia em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, e leremos apenas versículo 22. 1ª carta de Pedro, capítulo 1, leremos apenas versículo 22. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo da vossa vida agora, o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros com sinceridade e com todo o coração. Nós hoje vamos falar sobre piedade. Nós lemos, e eu gostaria agora convidá-lo também para dar uma lida rápida aqui no capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ele diz: a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Devoção a Deus é mesmo com a piedade. Tá? Nós falamos então que nós temos fé, a fé nós devemos adicionar nossa fé ao conhecimento, o conhecimento nós devemos adicionar ao domínio próprio, ao autocontrole, a perseverança, a paciência, a piedade ou a devoção, e a devoção a Deus, então nós vamos à fraternidade, que é o alvo principal, que é o objetivo fundamental de Deus trazer a igreja para a terra. O plano de Deus criar a igreja é criar uma comunidade de família, de irmãos. E observa que para nós chegarmos à fraternidade, nós temos vários processos, vários princípios. Não é só eu aceitar Cristo como meu Salvador que eu já vou conseguir amar, perdoar, relacionar com meu irmão. E no capítulo 17, versículo 22, Jesus vai dizer assim: eu os deixei a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus disse: todos saberão que sois meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros. Então observa o projeto, o plano de Deus com a nossa redenção. Não é que nós tenhamos um prédio bonito. Eu falei aqui numa das nossas lições que se nós vamos pensar que para atrairmos o mundo nós precisamos de construir um prédio bonito, nós precisamos de ter melhores instrumentos, nós precisamos de ter melhores iluminação dentro do nosso templo, nós precisamos ter boas músicas e tudo isso, nós vamos perder. Porque nós vamos encontrar lá fora shopping com maior condições do que nós. Nós vamos encontrar lá fora orquestras, base instrumento que nós temos. Nós vamos encontrar lá fora pessoas
com mais talentos e formação na área de música do que nós muitas vezes. Nós vamos encontrar lá fora casas muito mais luxuosas, muito mais bem, assim que dá uma vontade, né, de dizer, não, poxa, ai se essa fosse a minha casa. Não é verdade? Nós sempre vamos encontrar lugar lá fora com melhor estrutura do que nós. Vamos encontrar. Então não é esse o nosso referencial. Não é esse o nosso distintivo. O que a igreja tem como ferramenta para atrair pessoas para Cristo e para manter pessoas em Cristo é o amor que se vive dentro dessa família, dentro dessa comunidade. Mas para nós vivermos esse amor, nós precisamos chegar à piedade. O que é piedade? A vida de piedade é uma vida de satisfação em Deus, é uma vida de realização em Deus. Quando nós chegamos à piedade, nós chegamos na plenitude, aquilo que a Bíblia fala, plenitude de Deus. E Paulo vai dizer para Timóteo que todas as pessoas que querem viver piedosamente, o que é piedosamente? É viver como Jesus viveu, é viver como os discípulos do passado, como os apóstolos viveram. A piedade. Então, é uma vida de devoção a Deus. É realmente uma pessoa que conseguiu obter o verdadeiro conhecimento e chegou ao ponto de perceber que nele mesmo não há nada, no mundo não tem nada e apenas existe satisfação em Deus. É uma pessoa que conseguiu chegar, olhar para si e chegou a uma conclusão. Eu sou pecador como qualquer outro. Eu não sou diferente de um bêbado, de um drogado. Porque a diferença talvez está na influência de vida que essas pessoas tiveram. A diferença talvez está na oportunidade que eu tive que eles não tiveram. E muitas outras coisas que eu não sei. Mas independentemente disso ou não, quando eu olho para mim eu sei que eu sou pecador. E pelos meus pecados, e por causa do meu pecado, eu não tenho como alcançar a salvação. Eu não tenho como alcançar a graça de Deus. Deus mandou Jesus morrer para toda a humanidade. O fato de Jesus morrer para salvar todas as pessoas já prova que eu sou igualzinho a todas as outras pessoas. Eu tenho a mesma necessidade de salvação e do Salvador que o cara que está lá fora hoje na rua também tem. Eu tenho a mesma coisa que Deus olha numa prostituta, Deus olha hoje em Sanu, ou seja, olhava também no Sanu, que é pecado. Nada me separa de Deus além do meu pecado. E nada separa essa pessoa de Deus além do seu pecado. Então eu chego nessa condição e eu percebo que a única coisa que me salvou foi a graça de Deus em Cristo. Então, o que me faz ter esperança, o que me faz ter garantia de que um dia eu vou viver no céu, eu vou viver num mundo restaurado, um dia eu vou viver num corpo sem pecado, é a graça de Deus. É que me dá essa esperança, não sou eu, não são meus méritos, são méritos de Deus. E eu consigo olhar para a cruz e ver o amor de Deus sobre a minha vida e dizer, Deus, obrigado porque Cristo demonstrou para mim quanto eu sou miserável e quanto eu necessito de sua graça. Cristo demonstrou para mim que o Senhor é a única solução, é tudo que eu devo me apegar. Então, quando eu chego a esse ponto, eu chego ao ponto de quê? Piedade. É uma vida que só encontra razão, satisfação em Deus. E observa o caminho. O caminho é você, então, uma vez que você colocou fé em Cristo, essa fé tem que ser traduzido em conhecimento. E conhecimento, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar revelação de Deus para a sua vida. E quanto mais você está relacionando com Deus, mais você é parecido com Deus. Você vai ter autocontrole, que é o domínio próprio, a capacidade de se conter. Você vai desenvolver a perseverança. A perseverança que é aquela estabilidade, que é aquela condição de manter firme. Não é, Deus me livrou do álcool, mas agora eu tornei mentiroso. Não existe isso. A perseverança é saber que Deus nos salvou e nos deu uma posição de santo e nós devemos manter nessa posição. Então eu entender que eu fui salvo para ser santo e que não é eu vencer um pecado e deixar que outro pecado me vence. Então é entender que eu tenho que ter constância, há uma busca, há uma ansiedade para ser santo, porque essa é a posição. Perseverança, autocontrole.
o domínio próprio, a capacidade de a gente se controlar. Não é verdade? Diante das nossas emoções, diante das coisas que acontecem. Antigamente eu tinha fraqueza nessa área, eu consegui me controlar, mas eu começo a perceber que eu estou a perder em outra área. Não é isso que Deus chamou. Deus mandou você ter autocontrole, a capacidade de segurar. Mas às vezes eu não consigo. Eu estava a conversar com um jovem nessa semana, ele me disse: olha, eu tenho esse problema na minha vida, mas eu luto, mas às vezes eu não consigo, esse desejo é mais forte do que eu, e eu acabo caindo nisso outra vez. Ou seja, ele às vezes consegue ter autocontrole, mas falta a ele desenvolver perseverança. Mas perseverança não é suficiente, é necessário ser paciente, porque ser perseverante é bom, mas às vezes a perseverança acaba porque faltou a paciência. O que é paciência? É a capacidade de suportar, de levar a carga, sem reclamar. É aquela capacidade que nós temos de resistir mesmo em meio a qualquer oposição, mas dizer: eu tenho um propósito na minha vida. O propósito da minha vida é glorificar a Deus. E eu lembro disso por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. E quando eu atinjo isso, então eu atinjo a piedade. Que piedade é o quê? Piedade então é uma vida de satisfação em Deus. E essa vida de satisfação em Deus, ela é muito importante. Porque quando nós atingimos esse nível, é que nós estamos prontos para a fraternidade. Aquilo que Deus diz assim: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Existem vários processos, várias etapas para a igreja chegar a esse ponto de fraternidade. E quando nós atingimos então a piedade, nós estamos prontos para o quê? Para a fraternidade. Por quê? Somente é possível nós chegarmos à fraternidade, que está aqui no versículo, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: a devoção a Deus ou a piedade, a fraternidade, o amor. Percebe? Por quê? Quando você chega à vida de piedade, você atinge a maturidade para desenvolver um equilíbrio na área esquerda. A parte esquerda do nosso cérebro, segundo os cientistas, os psicólogos, é a parte da razão, da lógica. Mas a parte direita do nosso cérebro é a parte da emoção. Então nós temos na nossa vida esses dois lados. Nós temos essa parte lógica, essa parte racional, que é a parte esquerda. Talvez seja por isso que nós colocamos aliança no dedo esquerdo, para lembrar para você que mesmo quando surgem desejos, vontade de fazer algo errado, você lembra que existe uma razão pela qual você não deve fazer. Existe uma razão. Os meus desejos me afloram para fazer uma vontade da minha carne. Eu vi uma menina muito bonita. Comecei a gostar, comecei a ter desejo. Mas eu tenho um compromisso, eu sou casado. Aí, a sensação, os desejos da carne afloram, não é verdade? Acontece. Porém, quando eu olho para essa aliança, ela me leva à razão. E a parte esquerda do nosso cérebro, ele é a parte da razão. Talvez é por isso que nós colocamos também relógio no braço esquerdo. Não é porque é a parte que sempre você tem que olhar alguma coisa. Que horas são? Você vai lá. É a parte que nos leva ao controle, ao caminho. Voltar novamente à posição. Só é possível viver o amor na igreja, onde Deus salva pessoas totalmente diferentes. E Deus diz: a partir de agora, eles são seu irmão. São meus filhos como você. O mesmo sangue foi derramado por eles. O mesmo Espírito habita em vocês. O mesmo céu será a vossa casa. O mesmo Deus é o vosso Pai. Eu sou seu Pai. E como ir relacionar com irmãos de temperamento diferente? Eu preciso então chegar àquela vida, que é aquela vida de devoção a Deus. A minha devoção tem que ser a Deus, não a homens. Eu tenho que ter essa vida de piedade. Então, quando eu atinjo piedade, eu atinjo a maturidade para ter um desenvolvimento aonde eu consigo controlar, manter equilíbrio na minha razão e nas minhas emoções. A razão. Você vai para o médico diz: você não pode comer mais pizza, porque pizza está te fazendo mal. Aí você, quando olha para a pizza, uma sensação, não é? Emoção, desejo, vontade. Parte esquerda do seu cérebro, que é a parte da razão, ele vai te lembrar: mas isso vai fazer mal para a sua saúde. Mas a sua vontade vai dizer assim: rapaz, mas
Nossa, só um pedacinho. A parte da nossa emoção, ele tem essa jogada. Ele fala assim, só um pedacinho, né? Um pedacinho não vai ter problema, não. Acho que não é exagero comer um pedacinho. Não, mas a parte da razão vai te dizer, não, mas é para você não comer. Não é um pedacinho. O problema é que você não deve comer. Deus, quando planejou morrer na cruz em Cristo para te salvar, Ele te salvou para ser uma pessoa completa. Uma pessoa que tem equilíbrio na razão, mas também na emoção. Quando você não consegue controlar as suas emoções, você não dá mais ouvido à razão. A parte emocional é tão forte que quando ele não tem equilíbrio, você perde a razão, você torna louco. Você faz coisas pelas quais você vem arrepender mais tarde, quando na verdade, se você tivesse desenvolvido esse processo de adicionar a sua fé ao conhecimento, adicionar ao conhecimento domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, paciência, piedade, que é essa vida de devoção a Deus. Deus quer te mostrar que somente nele você encontra razão, encontra força e poder para controlar os seus instintos emocionais. Aí então você está pronto para fazer o quê? Para viver a fraternidade. Por isso que ele diz, a devoção a Deus, a fraternidade. Quando o irmão me faz o mal, que eu quero pagar este mal com o mal, eu lembro que eu também falho e que Cristo tem sido paciente comigo. A razão não são os meus desejos. Quando realmente as pessoas me falam, eu aprendo a responder. Quando nós começamos a desenvolver esse princípio, nós começamos a aprender a saber o que falar. Quando eu estou falando com o meu líder espiritual, eu preciso saber com quem eu falo. Quando eu estou falando com um irmão, eu preciso saber com quem eu estou falando, se é com um novo convertido. Porque senão, eu não agradei com uma coisa aqui dentro do ambiente da igreja, e eu posso simplesmente ter um comportamento de falar sem considerar que pessoas que não estão prontas para ouvir essas coisas, estão ouvindo, e eu vou causar escândalo. E a Bíblia diz que se for para você estar na igreja causando escândalo, é melhor você colocar uma pedra e amarrar um cabo no seu pescoço e lançar no mar, do que você escandalizar as pessoas para andar no caminho de Deus. Isso é sério para Jesus. Sabe por quê? Porque cada uma pessoa que entra aqui nesse lugar custou o sangue de Cristo. Custou um investimento muito grande. Jesus demonstrou amor por aquela pessoa. Jesus levantou o irmão com o desejo de ir lá evangelizar e trabalhar com aquela pessoa durante muito tempo. E essa pessoa chega aqui nesse lugar e você não tem aquele domínio próprio, aquela maturidade. Você não é uma pessoa piedosa. E você faz o quê? Você destrói a obra de Deus. Nós falamos que a igreja ela tem que explicar o evangelho, mas o evangelho tem que explicar a igreja. Eu falo do evangelho, da graça, do amor de Deus para as pessoas. Mas quando as pessoas entram na igreja, elas precisam ver o amor e a graça de Deus entre aquelas pessoas que já foram alcançadas por evangelho. Isso só é possível quando nós entendemos aquilo que Pedro fala aqui, que nós devemos chegar à piedade, que é uma vida de satisfação em Deus, uma vida de equilíbrio, aonde eu não deixo que a razão, os desejos da minha carne. Muita pessoa fala assim, não, esse irmão é assim mesmo, não leva isso em conta. Não, se ele é assim mesmo, tem que ser tratado, não pode. Se ele quiser ser assim, ele precisa entender que ele era assim lá no mundo. Aqui ninguém tem razão de ser quem quer. Aqui a única coisa que nós devemos buscar ser é igual a Jesus. Aqui eu não posso justificar, dizer, não, esse irmão é desse jeito. É jeito dele mesmo, é temperamento dele, ele sempre age assim. Não pode. Então observa, a igreja, por não entender os princípios que geram o mundo e que governam o mundo espiritual, nós aceitamos tudo. Por quê? Porque nós não estamos pensando que Deus, Ele tem um plano conosco. Ele colocou Cristo como modelo. E Ele quer que nós conformamos a Cristo. E Cristo tem poder de controlar as suas emoções. E é por isso que ele fala a fraternidade, o quê? A fraternidade, o amor. O que é amor? O amor é a expressão do relacionamento fraternal que vai servir para o mundo como um distintivo
de que Deus está nesse lugar. O distintivo da igreja é o amor. O que dá credencial ao evangelho, o que dá credencial ao novo convertido, o que dá credencial ao crente para ele não sair desse lugar, é o amor. Ninguém jamais vai dizer eu não quero ser amado. Ninguém vai dizer eu não gosto de amor. Ninguém vai dizer eu não gosto quando uma pessoa me diz assim, como você é especial. Ninguém vai dizer, não, eu não gosto quando uma pessoa se preocupa comigo. Não, eu não gosto, eu gosto de sofrer. Eu gosto de morrer, eu não gosto dessas coisas. Você já viu isso? Vai perguntar pobre se ele quer ser pobre. Ninguém gosta. Percebe? Mas todo mundo, ele gosta de estar num ambiente onde ele sente que ele é especial, onde ele sente que ele faz falta, onde ele sente que ele é aceito, onde ele sente que realmente, apesar das suas fraquezas, ele não é rejeitado, ele não é julgado, ele não é desprezado, ele é aceito, ele é amado. E amor transforma as pessoas. Quando o ambiente torna um ambiente de amor, o que vai acontecer é que todos que entram aqui automaticamente são levados nessa onda, são contaminados por esse sentimento tão bom. Então ele diz que nós devemos então sair de quê? Da piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Agora isso só é possível por causa de quê? Ele fala no versículo 8 para nós. No versículo 8, apóstolo Pedro nos diz assim: quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos vocês serão. Então, para nós atingirmos isso, o que o apóstolo está nos dizer? Isso não vem por meio de conhecimento da doutrina, no sentido de que no conhecimento daquilo que eu tenho que saber para falar para os outros a respeito de Jesus. Mas isso vem do conhecimento da pessoa do nosso Salvador. E o propósito da verdadeira doutrina, da sã doutrina, é revelar Deus ao homem. O propósito da verdadeira doutrina é que Cristo se torne evidenciado. Quando eu estou aqui nessa manhã partilhando com os irmãos a palavra de Deus, o propósito do ensino não é gerar um conhecimento para encher o cérebro dos irmãos de conteúdo, mas é gerar uma intimidade, um conhecimento que leva você a ver Jesus e a sentir como Jesus é e como Jesus quer que eu seja. É esse conhecimento que desvenda os meus olhos e me faz olhar Jesus através da palavra. Olhar que Jesus, ele quer que eu seja assim. Esse conhecimento, a sã doutrina, ele tem propósito de desvendar os nossos olhos ao encontro de Jesus. Porque é Cristo revelando cada vez mais na sua vida que vai fazer com que seu ego se desapareça. O próprio João Batista, ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Há uma necessidade hoje de você e eu tomarmos essa posição. Há uma necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus e pensarmos, essa igreja tem que ser uma igreja onde o amor seja o distintivo verdadeiro. Onde as pessoas sintam a presença de Deus. Onde realmente as pessoas sintam que eles são aceitos. A pergunta que eu faço para você que está em casa, a pergunta que eu faço para você que está aqui nessa manhã: você se sente aceito entre os irmãos da sua comunidade? Você sente que você é bem-vindo? Se eu dissesse para você agora, abraça todos aqui, vamos abraçar uns aos outros, você teria prazer em abraçar? Se eu dissesse para você assim, irmão, faz uma lista esse mês e convida cada semana um irmão para ir almoçar na sua casa,
Será que algumas pessoas da igreja estariam na lista para ir almoçar na sua casa? Esse mês aqui eu quero, né? Seria bom que todo crente, nós gostamos muito de falar para os irmãos, olha, pelo menos no nosso ministério, a gente sempre faz um programa onde a gente consegue comer um dia, ter uma refeição com todo membro da igreja que a gente participa. Ou a gente vai para a casa dele, ou a gente convida ele para um almoço. Então a gente alista o nome de todos os irmãos, e a gente então vai convidar o irmão fulano, nunca veio para a nossa casa, a gente nunca esteve na casa dele, vamos convidar ele para a gente ter um tempo aí num café, só para conversar e jogar conversa pro ar, como diz aí, para estar com aquele irmão. A gente sempre faz isso no nosso ministério, quando nós estamos trabalhando com uma igreja. Agora, o que acontece? A minha pergunta é, será que você faria uma lista hoje de todos os membros da igreja? Aí você vê lá 70 ou 100 irmãos. E você vai dizer assim, esse aqui vem, esse aqui não. Esse aqui vem, esse aqui não. Esse aqui vem, esse aqui não. Como é que você faria essa lista hoje? Você sentiria bem de convidar aquele irmão que você está pensando hoje para sua casa para comer? Talvez é hora de você pensar. Quanto você diz que você ama a Deus? E Deus disse que se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é um mentiroso. Então é hora de você pensar, rapaz, mas eu sou um mentiroso. Porque o propósito de sã doutrina é nos levar a ver Jesus e nos levar a deparar conosco. Ver como nós somos pequenos, como nós somos miseráveis. Porque nós temos uma mania de achar que somos muito bom, muito santo. E esse exercício que Deus, através do Espírito Santo, revela para o apóstolo Pedro, é para levar a igreja à fraternidade. Fraternidade é o quê? Amor entre os irmãos. É amor entre os irmãos. Observa, não é amor com aqueles que você gosta na igreja. É amor entre os membros da sua comunidade. A igreja de Deus. Você convidaria todo membro da igreja para sua casa? Certamente alguns que você acharia que não é digno de ir para sua casa. Eu quero te dizer que Jesus não é digno de estar na sua casa. Se o irmão aqui nessa igreja não é digno de você fazer uma visita para ele, ou de ele ir para sua casa, sentar na sua mesa e ter uma refeição digna com você, meu amigo, você não sabia, Jesus está fora. Você fala, não, mas irmão, isso não tem nada a ver. Mas irmão, é que o princípio espiritual é muito forte. Não é como você avalia, é como Deus avalia. A bondade para Deus não é quando você faz bem às pessoas que merecem. A bondade para Deus só conta quando você é capaz de fazer bem até às pessoas que você não gosta e que você acha que não merece. Está no livro de Romanos, capítulo 12. Está lá em Mateus capítulo 5. A bondade para Deus é quando você consegue deparar com uma situação que te desagrada. Aquele irmão você não gosta. Você fala, Senhor, não. O Senhor me chamou para amar. O Senhor me chamou para viver em comunhão. Hoje eu quebro essa barreira. Eu nasci do Senhor. A essência do Senhor está em mim. Hoje eu vou convidar aquele irmão para ir para minha casa. E Senhor, me dá coragem de colocar aqueles pratos que eu só coloco para as pessoas especiais. Me dá coragem de comprar aquele refrigerante. Eu estava conversando com um pastor. Ele disse que tem um irmão que foi para a casa dele, levou aquele sumo mais barato, aquele refrigerante. Nós falamos sumo, refrigerante mais barato que tinha. Aí, hora de beber refrigerante, ele percebeu que aquele irmão só bebia os bons refrigerantes. Ele disse que aquele irmão lá era só a família dele, família de irmão. Ele falou, irmão, amor, fulano só trouxe esse refrigerante aqui, nós só vamos beber esse aqui só. O irmão não vai beber mais a Coca-Cola, não, nós só vamos beber esse refrigerante. Falei, irmão, mas que lição maravilhosa. Sabe, irmãos, tem gente assim. Tem gente que aceita você em sua casa porque não tem jeito. Então, o que deu, deu. Agora, quando você quer expressar o amor, você tem que ter um desafio, dizer, Senhor, não, eu vou aceitar aquele irmão aqui e hoje eu vou comprar filé mignon. Né? Aí eu vou preparar aquele churrasco. E eu vou oferecer o melhor para aquele irmão. Sabe, irmão,
Se você quer ser como Cristo, você tem que exercitar. Isso aqui é exercício. É obediência. Ser cristão é ouvir a voz do Espírito Santo e ajustar a voz do Espírito Santo. Não é vir para a igreja e ouvir uma mensagem para confortar o seu coração e o seu ego, mas é exatamente te levar ao nível mais elevado de vida que o homem pode experimentar. Então, Pedro ele diz então que esse processo ele não pode ser o quê? Interrompido. Esse processo ele tem que ser completo. Por isso ele fala assim, ó, aqui na linguagem viva, ele diz assim: pois são essas qualidades que vocês precisam ter, e se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, vocês serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas com o resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um processo que não pode ser interrompido. Eu preciso avaliar a minha vida e ajustar diante desse processo. E ele é uma coisa que eu devo desejar. Ele disse: se vocês tiverem essas coisas, se vocês fizerem que essas coisas aumentem cada vez mais, eu percebo que eu sou fraco nisso. Então ele diz: então potencializa mais, exercita mais. O que é que vai acontecer? Ele diz: vocês vão produzir, vocês vão crescer. É aquilo que acontecia na igreja primitiva. A graça de Deus contagiava e Deus acrescentava as pessoas, porque as pessoas olhavam para a fraternidade daquela igreja, as pessoas queriam fazer parte dessa família. É isso que essa é a igreja. E eu acredito, irmão, que se no primeiro século, preste atenção, se há 2000 anos atrás, aonde não havia tanto problema, tanto pecado, tanta desgraça como nós vemos hoje, as pessoas eram atraídas pelo amor. Imagina hoje no século 20, neste século que nós estamos, século 21, perdão. O que você acha agora? Será que a igreja primitiva tinha mais necessidade de viver amor do que nós hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que se nós hoje vivemos isso que a Bíblia nos manda, nós vamos ver o que a Bíblia promete. Vocês vão produzir. E é por isso que Jesus diz que a palavra de Deus, ela produz semente de quê? De 0 a 100. De 0 a 100. Quando ela cai no terreno bom, ela produz onde não tem nada. Ela produz de 0 a 100. Quando Jesus fala isso, você precisa lembrar do homem paralítico que nunca andava. E segundo a ciência, para uma pessoa paralisada durante 40 anos voltar a andar, ele precisa de uma terapia há muitos anos. A pessoa que já andava, às vezes precisa de 1 ano, 2 anos de terapia depois de um acidente muito grave, que é para depois voltar a andar. Agora, uma pessoa que é paralítico de nascença, ele nunca teve experiência de andar, então ele precisava de mais ou menos 5 anos para fazer uma terapia para voltar a andar. Só que no tempo de Jesus não havia toda aquela ciência. E é interessante que quando a palavra de Deus cai na boa terra, ela produz de 0 a 100. O paralítico, as pessoas que Jesus encontrava, eles nunca tinham uma experiência de andar ou de ver. E quando Jesus tocava naquelas pessoas, elas não precisavam de nenhuma terapia, elas saíam e começavam a andar. Saíam de 0 a 100. Porque a palavra de Deus produz frutos. Você tem noção de poder que essa palavra tem? Meu irmão, não importa seu coração. Se você deixar a palavra de Deus produzir fruto lá no seu coração, todas as fraquezas que você tem, tudo que você acha que é impossível para você, a palavra de Deus gera fruto de 0 a 100. É o que Jesus diz. Então Jesus pode mudar o seu coração. Você pode ser uma pessoa diferente, sim. Então nós precisamos então entender a fraternidade, que é o distintivo do discipulado cristão. Nós então, para terminarmos aqui nosso assunto, nós vamos falar sobre o inimigo do cristianismo. Porque a igreja não é. Porque nós não somos a igreja que Deus planejou. Vou apresentar mais 2 razões. A primeira razão é o discipulado. Nós não entendemos o princípio de discipulado. A segunda razão, que é o grande inimigo hoje da igreja do cristianismo, é o denominacionalismo. A denominação.
é um dos inimigos mais astuto e sorrateiro que entrou no cristianismo. A palavra denominação significa dar nome a alguma coisa. Dentro do contexto religioso, a palavra denominação, aplicada ao cristianismo, é o quê? São nomes que se atribuem aos movimentos dentro do cristianismo. Não sei se os irmãos entenderam. Dentro do cristianismo, existem vários movimentos que são denominados de A, B, C e D. A denominação, desde o primeiro século, foi uma ameaça muito grande para a igreja primitiva e para o cristianismo. Desde o primeiro século. A denominação, ele faz da igreja, do cristianismo, a mesma coisa que os partidos políticos fazem hoje com uma nação. O que acontece com o partido político? Ele faz com que dentro de uma nação as pessoas se dividem. Os partidos políticos, os grupos políticos que nascem dentro de um país, com propósito, filosofia deles é mudar o país, é abençoar o povo, mas eles são o primeiro que causa a divisão. E a divisão sempre traz pobreza. Então, a denominação faz a mesma coisa com o cristianismo. Divide a igreja que é uma. Ela pega a igreja, a eclésia, e coloca ela de forma faccionada. O partido político ele faz com que, dentro de uma nação, o povo perde a identidade. O grupo político consegue fazer uma nação perder sua identidade. O grupo político consegue fazer que uma nação deixe de ser patriótico. Ou seja, o grupo político faz as pessoas deixarem de lutar e de amar para a sua própria pátria, para o seu próprio povo, defender o interesse da nação. Eles acabam deixando tudo isso de lado para defender interesses políticos. Os políticos conseguem fazer dentro de uma nação as pessoas deixarem de amar o seu próprio povo. Por exemplo, aqui a nação brasileira, eles conseguem fazer os brasileiros deixar de amar o brasileiro em nome de grupo político. Eles conseguem fazer os brasileiros deixar de amar o próprio Brasil em nome do grupo político. Eles conseguem fazer o povo ficar dividido para defender interesses políticos. Isso a denominação faz com a igreja de Cristo hoje. E o que é que traz? Os grupos políticos que eles trazem? Eles trazem destruição, eles trazem pobreza para a própria nação. Eles criam divisão naquilo que eles dizem querer alcançar para mudar. E Jesus diz em Lucas capítulo 11, versículo 17, que todo reino dividido em si mesmo será arruinado. Toda família que divide contra si mesmo será dividida. E a igreja é a família de Deus. Ele fala toda família dividido, todo reino dividido. O que acontece então? Hoje, nós vemos algo muito interessante. No primeiro século, havia a igreja em Coríntio, havia a igreja em Éfeso, havia a igreja em Roma, mas era uma igreja. A carta de Coríntio era aceita livremente como doutrina, como princípio para a igreja em Éfeso. A carta em Efésio era aceita livremente como doutrina, como princípio para a igreja em Gálatas. O membro da igreja de Coríntio, ele era facilmente aceito lá na igreja de Éfeso. Não havia denominação, havia a igreja de Cristo. Hoje, nós não vemos a igreja de Cristo. Hoje nós conseguimos olhar e as pessoas não parecem mais com Jesus. Você olha um cara pelo jeito que ele cumprimenta, você fala assim, esse aqui é neopentecostal. Denominação. Esse aqui deve ser a igreja batista conservadora. Só pelo estilo da pessoa você já sabe. O cara vem lá vestido, você fala assim, esse aqui deve ser assembleano. Mas antigamente, olhavam para o cristão e falavam, são pequenos cristos. As pessoas não conseguiam olhar para as pessoas como hoje nós olhamos e nós falamos assim, João é assembleano, não, aquele lá
é batista, não, aquele lá é presbiteriano. Não, a gente não vê mais Cristo. A gente vê denominação. E o que a denominação faz? A denominação divide o povo de Deus. A denominação traz pobreza e fraqueza para o povo de Deus. Um exemplo muito triste. Eu tenho conversado com muitos irmãos em Portugal. E tem 2 deles que nós estamos conversando. E eu fiquei muito triste porque ele estava em Santo Tomé e foi para Portugal. E aquele irmão começou a partilhar algumas coisas comigo. E eu perguntei para ele: irmão, espera aqui, você está reunindo alguma igreja? Ele disse: irmão, não tem nenhuma igreja dos irmãos aqui. Então, desde que eu vim, eu não estou reunindo. Eu disse: pelo que você me falou, eu já percebi que você está fora da comunhão da igreja. Você não está bem. Quando a gente não está fora da igreja, isso é muito sério. Deus não criou a igreja para ser opcional, é uma necessidade, é absoluto. Você precisa ter comunhão da igreja. Eu disse a ele: irmão, mas hoje tem tanta igreja. Na região, qual é a região onde você está? Manda aí o contato para mim, para eu entrar em contato com alguns irmãos em Portugal e com alguns pastores que são meus amigos da Igreja Nazareno, da Igreja Batista em Portugal, para eu saber se na região onde você está tem Igreja Batista ou não, tem Igreja Nazareno ou não. Se não tem Igreja dos Irmãos, será que não tem lá uma Igreja Batista? Será que não tem lá uma Igreja Nazareno? Quanto ano você creu em Cristo? O cara de mais de 10 anos de vida cristã não consegue saber uma igreja verdadeira para ele se reunir. Ele não vai para uma igreja porque não tem Igreja dos Irmãos. Ele é uma ovelha desviada porque não tem uma igreja, uma denominação para ele reunir. Como não tem a casa de oração lá onde ele está, naquela região, ele diz que não tem igreja. Denominação mata as pessoas. É triste isso. Eu fiquei muito triste. Falei: Senhor, meu Deus. Falei: irmão, se nós passamos esse princípio para você, eu quero te pedir perdão, como um dos líderes dos irmãos lá em Santo Tomé, porque não é assim. Você tem maturidade suficiente, ou já devia ter, para então uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja nazareno, e ouvir a palavra de Deus lá 1, 2, 3 vezes, conversar com o pastor e você ter discernimento, porque você tem a unção do Espírito, e o Espírito Santo vai te dizer: não, essa igreja aqui é uma igreja bíblica, e você pode ouvir a palavra de Deus, você pode estar lá. Você tem tanto tempo de vida cristã, mas está bebê. Você está a sofrer quando não devia. E eu tenho outros irmãos que vão para a universidade. E alguns desviam do caminho do Senhor. Eu falo: meu irmão, mas por que lá na universidade você não tem contato? Eu falo: irmão, normalmente na universidade não tem membro da nossa igreja. Eu falo: não, irmão, dentro de tua turma tem quanto aluno? Estava a conversar com um aluno. Falou assim: lá minha turma tem, não sei se é 50 ou 20 ou 30 pessoas que tinha na turma dele. Aí eu falei ele assim: beleza, não tem ninguém lá da igreja presbiteriana na tua faculdade? Não tem ninguém lá da igreja batista na tua faculdade? Meu irmão, lá na faculdade você precisa identificar os cristãos para você orar junto com ele. Tem muita pressão. É um ambiente em que a igreja não vai estar, os membros da sua igreja, muitas vezes, local, não vai estar lá, mas a igreja de Cristo vai estar lá, pode ser membro de uma batista, e vocês vão ser membro um dos outros, vão cuidar do outro. Você precisa ter comunhão com o cristão. E não tem que ser necessariamente com o cristão da sua igreja. Você é membro da sua igreja, mas quando você está lá na faculdade, meu irmão, você precisa ter um membro da igreja. Se lá não tem membro da igreja onde você reúne, se lá não tem membro da denominação onde você está, mas talvez tem lá uma igreja batista, talvez tem lá uma igreja nazareno, talvez tem lá uma igreja Assembleia de Deus. Você não está lá para ensinar doutrina. Você quer alguém que tenha a mesma fé que você tem, serve o mesmo Senhor que você serve, tem o mesmo Pai, para você orar, para você se fortalecer, para você não desviar. Ele disse: irmão, eu nunca pensei nisso. E depois, noutra conversa, lá tinha 2 pessoas da igreja presbiteriana e uma pessoa da igreja batista na sala daquele indivíduo. Mas sabe como eu pude ajudar essa pessoa? Discipulado, sentando com ele. Eu pude ajudá-lo a entender coisas que somente sentado ele podia aprender. Porque a denominação
ela mata. Nós vamos continuar esse assunto na próxima semana, porque o nosso tempo acabou, mas a segunda razão por que nós não somos a igreja que Deus planejou é por causa da denominação, o peso que a denominação passou a ter. A compreensão errada que nós concebemos do cristianismo, ele tem sido uma causa para a fraqueza do cristianismo. Que Deus abençoe os irmãos e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e pedimos a tua bênção, Pai, para que o teu Espírito possa trazer a verdade, a clareza, convencimento necessário a cada coração. Eu sei que são muitas coisas, muitas vezes, para algumas pessoas novas, difíceis de assimilar, de aceitar, mas, Senhor, é tua palavra. Que teu Espírito Santo convence, que teu Espírito Santo liberta, que teu Espírito Santo realmente nos leva à maturidade. Queremos encomendar cada vida que ouviu esta mensagem nesta manhã, que o Senhor continue abençoando, guardando e conformando a imagem de Jesus. E na dúvida que tiver, que o Senhor possa tirar e que durante essa semana que virá o Senhor nos dê graça de aprofundarmos mais nesse assunto. Continua, Deus, trabalhando nas nossas vidas para sermos a igreja que Cristo ganhou, para ser uma igreja que Cristo libertou. Que a tua palavra diz que conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Eu oro assim, Pai, no nome do nosso amado e precioso Senhor e Salvador, Jesus. Amém.